Oi, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Petrillo e eu estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho da minha experiência com você. Esse vídeo é um oferecimento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes. Eu vou fazer a desconstrução do processo criativo na escrita de um romance, tendo como base o meu primeiro romance publicado, Malatesta. A ideia aqui é desconstruir a atividade do escritor enquanto uma atividade sublime e restrita a poucos selecionados com um dom especial. É mostrar que escrita tem muito mais a ver com estudo, dedicação e trabalho do que com inspiração. Eu vou me apresentar um pouquinho melhor. Como eu disse, eu sou Rodrigo Petrillo, sou designer gráfico, escritor, formado em artes e design e pós-graduado em gestão estratégica de negócios. Eu sou autor de contos de terror publicados no Wattpad, o primeiro deles publicado originalmente na coletânea Fliva 2015, e autor de Malatesta, que é o livro que eu vou usar para falar um pouquinho para você sobre como foi o processo de escrita, aonde eu acertei, aonde eu errei, e deixar no final algumas dicas para você que tem vontade de desenvolver suas próprias histórias, mas se sente travado e escravo de uma inspiração que você não encontra em lugar nenhum. Eu vou começar falando sobre o que eu faço com as ideias que surgem na minha cabeça. Eu aprendi com um grande professor chamado Nando Fregonese que a sua ideia não vale nada. É impactante no primeiro momento. Como assim não vale nada? Ideias mudam o mundo, né? A sua ideia por si só não vale nada. A sua ideia dentro da sua cabeça não vale nada. Se você não colocar a sua ideia no papel, se você não transformar aquilo num projeto e não realizar, ela não é nada além de um pensamento, certo? Então, sempre que eu tenho uma ideia, eu anoto ela quase sempre no bloco de notas do meu celular. Isso me permite anotar ideias onde eu estiver, independente do que eu estiver fazendo, porque hoje em dia a gente está sempre com o celular na mão. Inclusive, A Casa Fria, o meu primeiro conto publicado, começou a ser escrito no bloco de notas do celular enquanto eu aguardava uma cliente para atendimento. Então, todas as vezes que uma ideia diferente surge, por mais básica e até esquisita que pareça, eu anoto ela no meu bloco de notas do celular. O problema é que eu tinha o péssimo hábito de anotar essas ideias e depois ficar matutando sobre elas apenas na minha cabeça. Eu acertava em anotar e errava em não anotar mais nada sobre ela depois. Tudo que surgia a partir dela ficava apenas na minha cabeça e eu não realizava os projetos que eu tinha em mente. Quando a ideia de Malatesta surgiu, eu decidi que eu faria diferente. Eu decidi que eu simplesmente começaria a escrever. E assim eu fiz. Peguei meu notebook e todos os sábados, às 9 horas da manhã, eu ia para a cafeteria da livraria, aqui na minha cidade, e sentava lá até o meio-dia para trabalhar no meu texto. Aos trancos e barrancos, eu consegui desenvolver esse texto. Fiquei muito feliz com o resultado. Ele tem suas falhas, mas os feedbacks foram muito positivos. Eu vi que eu consegui imprimir nessa história as minhas intenções. Eu sabia que eu queria escrever uma história tensa, que a cada capítulo gerasse no leitor o anseio pelo próximo capítulo e que deixasse algumas lacunas para que o leitor preenchesse e imprimisse sua própria interpretação da história, do que havia acontecido com o nosso protagonista. E isso foi muito positivo, isso foi um ponto que eu consegui atingir. O problema foi que para atingir esse ponto foi extremamente desgastante, uma vez que eu não tinha planejado a minha história. No processo, eu interrompi o projeto, passei alguns meses sem trabalhar nele e só retornei em decorrência de um concurso que eu gostaria de participar e tinha um prazo para cumprir. E aquilo me forçou a terminar a minha história. Eu não venci o concurso, mas tive a felicidade de publicar o meu livro 2 anos depois, em 2018. Lewis Carroll, em Alice no País das Maravilhas, diz que, para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. O que aconteceu comigo foi que, como eu não sabia para onde eu queria ir, todos os caminhos pareciam errados. Eu tinha uma intenção, eu queria transmitir uma ideia, mas eu não sabia exatamente que caminhos meu personagem percorreria. Eu não tinha claro aonde meu personagem queria chegar e quais desafios ele enfrentaria nesse processo.
E eu posso citar 3 consequências de não saber que caminho tomar. A primeira delas é a limitação da criatividade. Ao contrário do que eu imaginava, o planejamento não limita a sua criatividade. Pelo contrário, ele te dá liberdade criativa. Porque você sabe aonde você quer chegar. Você sabe por onde você tem que passar. Os pontos que você deve conectar na sua história. De um ponto ao outro, você cria livremente. Mas você cria com direcionamento. Uma vez que você não sabe os pontos que você precisa conectar, uma vez que você não entende para onde você está indo, um turbilhão de ideias surgem na sua cabeça e de repente parece que você não tem nada. Com frequência eu ignorava ideias que talvez teriam ajudado a minha história porque eu julgava que aquele caminho estava errado, que aquele caminho não estava coerente com o que eu queria transmitir. Mas era difícil julgar, porque eu não tinha certeza do lugar para onde eu estava indo. E isso tolhiu, de certa forma, a minha criatividade. A consequência número 2 foi a perda de tempo. Por não saber onde eu queria ir, com frequência também eu me deparava com alguns pontos onde eu gostava do que estava sendo desenvolvido, mas aquilo não era exatamente coerente com o início da minha história. Então, eu voltava e reescrevia parágrafos e capítulos inteiros, fazendo uma edição fora de hora, fazendo um trabalho que eu deveria fazer depois que o texto estivesse concluído. E a consequência número 3 foi o desgaste e o retrabalho. Exatamente por ter que voltar várias vezes, por ficar limitando as minhas ideias, por ficar tentando encaixar a ideia certa na minha história, eu tive muito retrabalho e tive que voltar, como eu disse diversas vezes, para refazer vários trechos que provavelmente eu não precisaria ter refeito se eu tivesse planejado o meu projeto. Esse relato é curto e bem resumido, mas eu acho que já deixa claro para você que escrever não se trata de inspiração. Eu aprendi que a inspiração serve só para começar, mas que não conclui um projeto, que não dá continuidade. Eu senti isso na pele, porque como eu te falei, meu projeto foi interrompido por mim, pela minha falta de orientação, pela minha falta de energia em continuar. Não fosse o concurso que eu queria participar, é possível que eu não tivesse terminado até hoje. É possível que eu não tivesse identificado minhas falhas e que eu não tivesse aprendido o que eu aprendi. É possível ainda que eu não tivesse buscado depois os cursos que eu busquei e que eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Dito isso, eu vou deixar aqui algumas dicas que eu considero fundamentais para você que quer tirar suas ideias da cabeça e começar a realizar os seus projetos e começar a escrever suas próprias histórias. Eu não vou entrar em questões técnicas sobre estrutura narrativa, criação de personagens, cena, conflito, porque não cabe aqui nesse momento. Mas essas dicas são práticas e eu acredito que ajudarão você a dar o primeiro passo. A primeira delas é sobre planejamento. Quando você tiver uma ideia de uma história, pegue um papel e tente deixar bem claro nesse papel os 3 elementos fundamentais de toda e qualquer narrativa: personagem, objetivo, obstáculos e conflitos. Toda narrativa tem um personagem protagonista que quer alguma coisa e enfrenta desafios para conseguir o que ele quer. Pode ser que ele consiga, pode ser que ele não consiga atingir o objetivo dele, mas você tem que ter isso claro antes de começar a escrever a sua história. Uma vez que você definiu o seu personagem protagonista, uma vez que você definiu o que ele quer e o que ele vai enfrentar no caminho, você tem um mapa para te orientar na escrita da sua narrativa. A dica número 2 é sobre leitura. Leia. Leia todos os dias. Leia muito. Leia sempre. Leia o que você quiser ler. Histórias em quadrinhos, romances, contos. Mas não deixe de ler. A leitura é fundamental para que você identifique questões técnicas que você vai aprender ao longo da sua trajetória. Ok? A dica número 3 é sobre colocar a mão na massa. Faça. Não fique com medo de fazer. Tenha em mente que os seus primeiros rascunhos não serão lidos por ninguém. Você não precisa ter vergonha deles. Tenha em mente que se você não fizer, você nunca será melhor do que você é hoje. Você nunca vai sair do lugar. Então faça. Nem que seja por 15 minutinhos. Faça. Senta na frente do seu computador. Escreva um pouquinho.
Se depois de 15 minutos você achar que não está rendendo, você achar que está ruim, salve o arquivo e retome o trabalho no dia seguinte. Mas salve o arquivo, porque depois você vai ter um texto sobre o qual trabalhar. E a dica número 4 é sobre estudo. Estudar vai te poupar tempo, vai evitar que você cometa alguns erros que outras pessoas já cometeram. Estudar vai te dar as ferramentas para que você possa fluir a sua arte livremente. Com o tempo, eu também aprendi que não basta só sentar e escrever. É preciso estudar e buscar o conhecimento necessário para que você consiga atingir o seu objetivo criativo. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que tenha ficado claro para você que escrever não é sobre inspiração, mas sobre estudo e trabalho. Eu espero que isso não tenha te desanimado, pelo contrário, que tenha ficado claro que se você quer escrever, se você quer criar suas próprias histórias, você também pode, você também consegue. E eu espero ainda que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma e que você compartilhe com outra pessoa que talvez também precise escutar um pouquinho dessas ideias. Tá bom? Muito obrigado se você assistiu até aqui e até a próxima.